Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal e já te agradecendo pelo seu acesso e orando a Deus para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, a sua família, que haja abundância de pão e de paz na sua casa, porque onde o Espírito Santo de Deus se encontra, faz morada, ali reina a paz que excede todo entendimento. Então, já te agradeço. Muito obrigado por você acessar. E eu te peço, assista esse vídeo até o fim. Não desista de assistir logo no começo. Assista até o fim, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. E é muito importante que você ouça. E justamente sobre essa questão de ouvir, é que eu queria tratar com você nessa oportunidade. Porque todos nós queremos ser abençoados. Isso não é uma metáfora. Todos nós queremos ser abençoados. Mas como ser alcançado pelas bênçãos de Deus? Porque muitas vezes nós oramos e parece que o céu cinzento não se abre. Mas como ser alcançado pelas bênçãos do Senhor? Tem um texto no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2, que vai embasar essa nossa reflexão, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, versos 1 e 2. E aí vale a pena depois você ler esse capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o 14, são as bênçãos proclamadas para quem der ouvidos à voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos. Do verso 15 para frente é o contrário. Para quem não dá ouvidos à voz de Deus, o resultado não é bom. Então, nesse texto que nós lemos, um texto sagrado, da Bíblia Sagrada, nós podemos aprender aqui que o segredo de ser alcançado pelas bênçãos de Deus, veja, ser alcançados não é correr atrás. Havia um ditado, um jargão popular aqui. Fulano, você está bem? Estou correndo atrás. Outros até, estou correndo atrás do prejuízo. Não, eu não corro atrás do prejuízo. Eu quero correr atrás da bênção do Senhor. Mas o Senhor diz que, ao invés de eu ter que correr atrás da bênção, eu vou ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. E o Senhor pede duas coisas para que a gente possa ser alcançado pelas suas bênçãos. E está aí nesses versículos 1 e 2 de Deuteronômio 28. O que nós precisamos fazer? Ouvir a sua voz, é uma, e guardar os seus mandamentos. Ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Então, nós já temos aqui a receita, né? O que é que nós precisamos fazer para receber as bênçãos do Senhor? O que é que nós precisamos fazer para que essas bênçãos nos alcancem? Se elas vão nos alcançar, é porque muitas das vezes nós estamos à frente daquilo que nós precisamos a nível do nosso pedido. Deus fala que nós seremos alcançados pelas bênçãos. Elas é que virão atrás de nós. Abraão, foi abençoado por quê? Porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 7, o versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois, lá no versículo 7, o texto diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Veja, Abraão foi abençoado. Mas por que ele foi abençoado? Porque ele era melhor do que os outros? Não, porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Porque quando disse, olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, ele saiu. Sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nem falou onde era. Ele simplesmente falou, eu vou, Senhor. E saiu. E depois diz aqui no verso 7, né? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, ou seja, Deus novamente falou e ele ouviu, darei à tua descendência esta terra. Ali Abraão fez um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então nós já entendemos aqui que para sermos alcançados pelas bênçãos do Senhor, nós precisamos sim ouvir e obedecer os seus mandamentos. Isaac foi muito abençoado, porque ele também deu ouvido à voz do Senhor. Lá em Gênesis capítulo 26, né, depois você leia do verso 1 ao 14, mas eu queria enfatizar aqui o verso 2, diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, ou seja, Deus falou e ele ouviu, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E ele foi ali por causa de Abimeleque, rei dos filisteus, né? Teve ali algum contratempo, mas ele ouviu a voz do Senhor, fica na terra que eu vou te dizer qual é, não desças ao Egito. E o fato dele obedecer, depois você leia do verso 1 ao 14, você vai ver o quanto Isaac foi abençoado porque deu ouvidos à voz do Senhor. Amado, desculpe a insistência, mas para sermos alcançados pelas bênçãos de Deus, precisamos ser obedientes, ouvir a voz do Senhor, como o filho ouve o pai, e obedecer ao Senhor. Não por medo ou pavor ou temor, não, mas porque nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai Celestial. Outro que foi muito abençoado porque deu ouvidos à voz do Senhor foi Jacó. Vale a pena você ler Gênesis capítulo 31, versos 1 ao 18, e eu vou destacar aqui o verso 3, que diz assim, E disse o Senhor a Jacó, ou seja, Deus falou também com Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Veja, Deus já falou e informou o que ele iria fazer, o que ele iria ser. Eu vou ser contigo, ou seja, eu vou te abençoar. Mas Jacó foi abençoado porque também deu ouvidos à voz do Senhor. Porque o Senhor disse para ele, olha Jacó, volta lá para a tua terra, a terra dos teus pais, no meio dos teus parentes, e eu serei contigo. Não é? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas você poderia perguntar, mas Marcos, quando é que eu sei que é Deus que está falando? O homem sente na sua estrutura quando o Espírito Santo, quando a voz de Deus ecoa dentro de si. Porque nós ouvimos muitas vozes durante um dia, durante 24 horas. Vozes de um rádio, de uma televisão, vozes de vizinhos, vozes de trabalhadores, de colegas de trabalho, de colegas de escola, vozes de todo tipo. Mas quando Deus fala, o homem sente. Ah, isso foi Deus que falou comigo. Lá em Isaías capítulo 1, verso 19, o Senhor diz, se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, não é imposto, né? Não é imposto para ninguém ter que ouvir. Mas se você quiser e me der ouvidos, comereis o melhor desta terra. Quem é que não quer comer o melhor desta terra? Nessa frase a gente precisa subentender que comer o melhor dessa terra é passar bem, é ter abundância de pão, do trabalho, do fruto do trabalho, uma família sólida, abençoada.
comer o melhor desta terra, colher frutos que nos garantem a subsistência. Ainda em Isaías, no capítulo 55, verso 3, o Senhor diz: inclinai os ouvidos, ou seja, me ouça, e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste no quê? Nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja, ouvir a voz de Deus, meditar na voz da palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nós vamos receber a bênção. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, também está escrito assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos ter essa convicção de ouvir, mas praticar a palavra, viver a palavra, andar na palavra, usar a palavra, alimentar-se com a palavra. Porque no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo habitou entre nós. Oh, amado, isso é bom demais da gente ouvir, saber, entender. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E aquele que ouve engana-se a si mesmo. Só ouve. Não é como diz a história, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não. Nós precisamos ter essa voz, essa palavra entrando pelo nosso ouvido, indo para o nosso coração e sendo ali guardada. No meu coração escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Não é? E nesse momento do vídeo, você que chegou até aqui, eu queria te pedir, por favor, você deixe um joinha, né? Clique no gostei, ou se não gostou também, não tem problema. Mas manifeste. Esse vídeo você possa também multiplicar ele para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, porque é a palavra de Deus e certamente no rol dos seus amigos, parentes, né, amigos de trabalho, escola, certamente você imagina que tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. Então, curta, compartilhe o vídeo e uma coisa importante para mim, inscreva-se no nosso canal. Não gera nenhum compromisso, não tem nenhum custo. Então somente vai servir para que o YouTube entenda que esse canal está se tornando relevante. E aí ele vai o quê? Vai multiplicar esses vídeos para muitas outras pessoas, ou seja, vai ter um alcance muito maior. Então, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho das comunicações, que assim quando for lançado um novo vídeo, você de imediato vai ser informado. Eu te agradeço por isso. E por fim, guardar os mandamentos do Senhor, né? Ouvir a voz do Senhor e guardar os mandamentos. Não basta simplesmente ouvir e deixar sair pelo outro. Não. É ouvir, colocar no nosso coração, guardar, né? A tua palavra escondida no meu coração. Guardar os mandamentos do Senhor. Uma pessoa que guardou e foi alcançado pelas bênçãos do Senhor foi Caleb. Né? Por ter perseverado em seguir ao Senhor e guardar os seus mandamentos, ele foi alcançado pelas bênçãos. Josué capítulo 14, depois você leia dos versos 6 ao 14, eu vou deixar aqui só o verso 14 que diz assim: portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverou em seguir o Senhor Deus de Israel. E ele foi recompensado com aquela terra. Vale a pena ouvir, mas precisamos perseverar e obedecer os mandamentos do Senhor. Davi, por exemplo, ele ensinou, revelou ao seu filho Salomão que o segredo de ser próspero, e não apenas financeiramente, mas ter saúde, paz no lar, né? Em tudo na vida, é guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. 1 Reis, capítulo 2, versos 1 ao 3, eu vou destacar aqui o verso 3, que diz assim: guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos,
para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Que palavra, que receita para nós, né? Nos dias de hoje, onde os filhos quase não querem ouvir os pais, mas nós entendemos e aprendemos com a palavra de Deus a sermos submissos à voz do Senhor. Então precisamos ouvir a sua voz, não ser apenas ouvintes, guardá-la em nosso coração, nos alimentarmos dessa palavra e colocá-la em prática, obedecendo ao Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Ezequias também prosperou em toda a obra que ele fez e foi alcançado pelas bênçãos do Senhor. Por quê? Porque ele guardou a lei e os mandamentos do Senhor e buscou o seu Deus. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 21, diz assim: em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Josué também foi alcançado pelas bênçãos do Senhor. Por quê? Porque ele guardou a lei do Senhor. Josué capítulo 1, versos 7 e 8 diz assim: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, é uma condição, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, ter prazer é o que nós precisamos em meditar na lei do Senhor. Por quê? Porque meditar na lei do Senhor com alegria, com prazer, traz bênção e prosperidade a cada um de nós. Salmos de número 1, verso 1 ao 4, chama a atenção aqui do verso 3, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Esse é um dever de todos nós. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Concluindo, o grande segredo da felicidade humana será ou está em guardar a lei do Senhor, pois o homem que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E se dermos ouvidos à voz do Senhor, ele será inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. Êxodo 23:22 diz assim: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O Senhor lutará as nossas batalhas se dermos ouvidos à sua voz e obedecermos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23:25. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor, obedecer a voz do Senhor, e ele nos abençoará o nosso pão, nosso trabalho, a nossa água, que é a nossa vida, e vai tirar também de nosso meio as enfermidades. Êxodo 23:25 diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração, que você tenha compreendido esse texto, leia, ouça, porque vale a pena, né? A palavra de Deus nos ensinou aqui que nós precisamos fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de curtir, compartilhar, apertar o sininho das comunicações e também inscrever-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.